nome é Daniel, sou analista de investimentos da Capitalizo. Hoje nós vamos falar da Gol, que é uma das principais companhias aéreas do Brasil. Antes gostaríamos de pedir para quem gostar desse vídeo, para dar um like, compartilhar com seus amigos e, se possível, se inscrever em nosso canal. A Gol ela iniciou suas operações em 2001, praticamente um ano depois de ter sido fundada, tendo realizado seu primeiro voo internacional em 2004 e neste mesmo ano realizou a abertura de capital na Bolsa de Valores. Ela atualmente está listada no nível 2 de governança corporativa da B3 e esteve barrado aí pela B3 a entrada, a migração para o novo mercado no final de 2018. É uma companhia aérea voltada para a estratégia de baixo custo, que se diferencia de estratégias como é o caso de diferenciação, né? E ela é líder de mercado em voos nacionais com uma participação ali em torno de 36% de acordo com dados da ANAC. Ela possui 122 aeronaves com a perspectiva, com a expectativa de acrescentar mais 5 unidades até o final de 2019. Ela é controladora da Smiles, que é uma administradora de programas de milhagem, aí, inclusive a empresa tem interesse em fechar o capital da controlada. Em relação, então, a pontos positivos, o primeiro é a posição de mercado. Então, a Gol, como líder de mercado, ela tem uma vantagem competitiva em relação às suas concorrentes mais próximas e, principalmente, a novos entrantes, embora ela esteja altamente correlacionada com fatores macroeconômicos, até porque boa parte da sua receita é oferida com voos domésticos. Então, tem um ponto aqui a ser ponderado, mas realmente ela, como líder de mercado, ela tem uma vantagem em relação aos seus concorrentes, inclusive com ganhos de escala. Ela consegue diluir mais seus custos fixos devido ao seu tamanho em relação à maioria dos concorrentes do setor. Segundo ponto, o aumento da demanda no setor. Isso aqui já pontos observados, principalmente agora no início de 2019. A empresa observou uma variação positiva de 4,4% na demanda, isso aqui já com algumas questões econômicas envolvidas, mesmo com dados mais fracos da economia, a gente vem observando. Aqui no setor a gente tem observado um crescimento na demanda, o que não deixa de ser um ponto positivo. A empresa, inclusive, por esse fator, ela tem expectativa de aumentar a sua capacidade, chegando até a 130 aeronaves até o final de 2020, e tem uma expectativa também de acrescentar 10% no número de assentos disponíveis por quilômetro. Terceiro ponto positivo, que foi uma medida provisória que foi aprovada pelo Congresso Nacional perto ali no início da segunda quinzena de maio. Então, essa aprovação é referente a investimentos estrangeiros em empresas aéreas. Então, agora é permitido até 100% de investimentos estrangeiros no capital de empresas aéreas, embora tenha sido vetado aqui a cobrança de bagagens abaixo de 30 quilos. O governo federal já diz que vai emitir uma medida provisória agora tratando especificamente sobre esse assunto, mas realmente o principal assunto da medida provisória foi aprovado, que é referente ao investimento de capital estrangeiro no capital de empresas aéreas. Inclusive, a Gol teve uma valorização forte a partir ali, em torno de 20 de maio, quando foi aprovado na Câmara dos Deputados. As ações da Gol já dispararam e continuam em viés de alta desde então. Tamanho do mercado doméstico: o Brasil é o quinto maior mercado do mundo, né, perdendo somente dos Estados Unidos, Rússia, China e Índia. Então, pelo fato da Gol ser totalmente concentrada em voos domésticos, ela tem mais essa vantagem aqui, que é o tamanho do mercado. Inclusive, ela tem também oportunidades em toda a América Latina, sendo uma das maiores empresas aéreas da região. Último ponto, então, que é uma evolução que foi observada nos últimos resultados da empresa, que é a melhora na sua estrutura de custos. Como eu falei, ela é uma empresa que tem maior capacidade de diluição de custos fixos, e medindo em dólar, ela tem uma estrutura de custos menor que seus concorrentes, inclusive comparando com concorrentes internacionais atuando na América Latina. Pontos negativos: baixa diversificação global, então uma empresa com grande participação em voos domésticos. Dessa forma, então, ela fica... Aqui já entra o segundo ponto negativo junto com o primeiro. Ela fica com uma alta exposição a fatores macroeconômicos. O setor de aviação civil ele já é cíclico por si só,
Tendo uma baixa diversificação global e uma alta correlação com fatores macroeconômicos, a empresa acaba tendo, então, uma volatilidade acima por ter esse fator aqui, o risco de concentração. Por último, a empresa tem alta alavancagem financeira e também, além disso, a empresa vem com prejuízo acumulado bem elevado, inclusive o seu patrimônio líquido é negativo. Quem for observar no balanço lá vai ver que o PL da empresa é negativo devido ao acúmulo de prejuízos em períodos anteriores, mas realmente a questão da alavancagem financeira é bem importante ser observada. A empresa tem uma dívida de 13,7 bilhões de reais, sendo que 85% da dívida está atrelada ao dólar. E a empresa não tem aquela questão do hedge natural, como é o caso, por exemplo, de produtoras de celulose, que tem a receita em dólar e a dívida atrelada ao dólar. Aqui, no caso, a empresa tem 80% das suas receitas em real e 85% da dívida em dólar. Ela tem, então, alta alavancagem e alta exposição cambial, sem ter essa questão do hedge natural, até porque suas receitas são em real. Alguns números, então: 122 aeronaves em operação, como eu falei, tem uma taxa de ocupação de 81,5%, de acordo com dados do primeiro trimestre de 2019, tem uma participação de mercado em voos domésticos de 36%, isso aqui de acordo com dados da ANAC dos primeiros 4 meses de 2019, a gente vai ver uma tabela mais à frente. 715 voos diários, mais de 15 mil colaboradores e tendo apresentado um EBITDA de 3,2 bilhões em 2018. O valor de mercado, então, de 96,4 bilhões, tendo uma empresa com um valor de mercado bem elevado. E empresas desse porte, é mais difícil de oferir aqui, então, ganhos de capital do que se fosse observar aqui empresas de 20, 10 bilhões de reais. Para ela dobrar de valor, ela tem que chegar a mais ou menos 200 bilhões de reais. Então, o ganho de capital aqui ficaria mais difícil, mas realmente não é impossível. Aqui só mostrar, então, em relação à variação da alavancagem, a gente pode ver que a empresa teve um aumento da dívida, muito em função da variação cambial, né? Esse quadro mais embaixo aqui. A gente pode ver que a dívida líquida, mesmo com o aumento da sua liquidez, com o aumento das suas disponibilidades, ela teve um aumento na alavancagem financeira, né? Mesmo com o aumento do EBITDA também. Ela teve um aumento na sua alavancagem financeira, chegando a 3,3 vezes, que é a relação entre dívida líquida e EBITDA acumulado em 12 meses. E ela teve um aumento na dívida líquida, desculpa, por si só, passando aqui de 8,4, mais ou menos 8,5 bilhões, para 10 bilhões e meio, mais ou menos. Essa aqui, a dívida líquida, que é a dívida bruta menos o que a empresa tem de disponibilidades. Aqui no caso são as disponibilidades. A gente pode ver que a empresa aumentou suas disponibilidades, aumentou o seu resultado operacional, mas na verdade, mesmo assim, ela teve um aumento na dívida líquida, até porque nós temos aqui a depreciação do real frente ao dólar em um ano, aqui comparando com o primeiro trimestre de 2018. Então, de uma forma geral, ela melhorou as suas operações, aumentou as suas disponibilidades e o seu resultado operacional, mas a dívida sofreu com a variação cambial. Aqui rapidinho só para mostrar em relação à estrutura de custos. Aqui é os custos sobre o total de assento quilômetro ofertado, né, que é um indicador dentro da aviação civil, falando em centavos de dólar. A gente pode ver que essa relação, como eu falei, a estrutura de custo dela é mais baixa do que as das concorrentes. A gente pode ver que, comparando com a Azul e com a Latam, ela tem uma estrutura de custos então mais baixa, inclusive com maior diluição de custos fixos. A gente pode ver que boa parte dos gastos vem aqui, mais de 30% são de custos fixos. Aqui também, em relação a indicadores de eficiência, a gente pode ver também que os indicadores de eficiência da Gol são melhores que o da Latam e da Azul. Aqui, como eu falei, em relação à participação de mercado, a gente pode ver que, comparando com 2018, os 4 primeiros meses de 2019, a empresa teve um crescimento aqui, chegando a um pouco mais de 36% em voos domésticos. E também destacar no mercado a queda aqui da Avianca, que entrou em recuperação judicial e pode decretar falência, e deve decretar falência nos próximos meses. Mas o importante é mencionar aqui que a empresa continua liderando o mercado aqui de voos domésticos, ficando à frente da segunda colocada, que é a Latam. Aqui só para mostrar o ganho de capital com a Gol, né, com as ações da Gol
em 12 meses corridos. A gente pode ver que a empresa teve um ganho as ações da empresa tiveram um ganho de quase 162%, o Ibovespa teve aqui quase 37%, então as ações da Gol superaram o Ibovespa, já aproveitando esse crescimento da demanda dentro do setor, até porque é um setor cíclico, né? Até inclusive recomendamos para quem tem interesse em investimentos em ações desse tipo, opte aqui por estratégias de recuperação, né? De momento de expansão, e não com aquela estratégia de longuíssimo prazo de comprar e segurar a ação para, diríamos assim, 10 anos. Então é sempre importante ações de setores cíclicos, como é o caso de construção civil, aviação civil, comprar no momento de retração e esperar o momento de expansão para ver as ações se valorizar, o que é o caso aqui então. E essa variação aqui, esse início da variação desse crescimento do valor das ações foi após a aprovação da medida provisória que eu mencionei, que permite o investimento 100% do capital estrangeiro no capital de empresas aéreas. Aqui então, para finalizar, em relação às receitas e os resultados em geral, a empresa teve um crescimento de receitas no primeiro trimestre de 2019, aumento de receita de passageiros no mercado doméstico é o principal destaque, também teve outras receitas que ela teve ganho, inclusive com cargas e cobrança de bagagem também. Teve, inclusive, aqui, compensando parcialmente, um aumento de custos devido ao preço de combustíveis e à variação cambial, né, que sempre impacta aqui nos seus custos, né, o próprio preço do combustível, dos combustíveis no mercado internacional já afetaram, e mais ainda a variação cambial na hora de transformar esse preço do combustível para o real tem mais um impacto aqui, maior depreciação por assento ofertado devido à maior frota e manutenção. Toda manutenção que a empresa realiza, esse valor ele é capitalizado e esse valor lá no balanço ele acaba sendo depreciado e lança aqui como despesa também, impactando o resultado da empresa. Reoneração da folha, que impactou os gastos com o pessoal. Lá na metade de 2018, ainda com o Temer no poder, a gente teve a reoneração da folha, que cobra 20% sobre a folha de pagamentos, isso aqui tudo para compensar subsídios para o diesel, né, depois da greve dos caminhoneiros. Então a empresa teve impacto aqui também no pagamento com o pessoal. Prejuízo de 32,3 milhões de reais, principalmente com impacto cambial sobre despesas financeiras. Teve impacto de 80 milhões de reais nos juros, mais uma perda de 90 milhões em variação monetária e cambial, né, que não necessariamente tem um efeito caixa, mas aqui acabou impactando e dando mais um período de prejuízo para a empresa. Bom, em relação à Gol, nós não temos nenhuma recomendação na empresa e também não temos recomendação no setor. Temos outras recomendações em outros setores, mas aqui a gente prefere ficar fora do setor de aviação civil. Aqui só para falar um pouco sobre a Capitalizo, é uma empresa de análise e recomendação de investimentos. Nós temos recomendações em títulos de renda fixa, fundos de investimentos. Temos também o Invista em Ações, que é um plano voltado para análise fundamentalista para recomendações de longo prazo. O Carteiras Capitalizo, que engloba os 3 planos em um só. Temos também o Full Trader, que utiliza análise gráfica e técnica para recomendações de curto prazo. E temos o Capitalizo Completo, que engloba todos os planos em um só. Quem quiser conferir o nosso trabalho, basta chegar em conteúdos grátis. Você vai ter 3 opções. Clicando aqui, então, no caso no do Itaú, basta preencher seu nome e e-mail, que são campos obrigatórios. Preenchendo, então, seu celular. Caso não tenha preenchido ainda, você pode ter acesso à nossa lista de transmissão do WhatsApp. E aqui, então, se você possui algum investimento, basta preencher, então, as caixinhas que vem abaixo. Lá embaixo basta chegar lá embaixo e clicar baixar o relatório, tá certo? Então, em relação a Gol é isso. Até o próximo vídeo e um abraço.